O dinheiro, ele é uma fonte de satisfação secundária, que a gente chama, né? Alimentação, essas coisas são fonte primária. Eu preciso beber água, é uma fonte primária, né? O dinheiro é o que proporciona. Então, ele é uma fonte secundária. E aí, tem muitos estudos, por exemplo, que avaliam se o dinheiro traz ou não felicidade. Porque, por vezes, a gente tem essa coisa de ficar pensando ali e aquilo, não, então se eu tivesse mais dinheiro, minha vida tava melhor. É isso aí, pessoal, estamos começando mais um Jogando pra plateia, Jimmy, como é que estamos hoje? Muitas coisas acontecendo, a gente sempre fala que tem muita coisa acontecendo, porque sempre tem muita coisa acontecendo. Como é que a gente resolve isso? Pois é, tem mais novidade chegando, né, cara? Sim, Cara, tô empilhado pra fazer umas coisas bacanas aí, gente. A gente não tá nem dormindo, talvez, praticamente. A gente tá numa pegada de tentar ajudar todo mundo que a gente tem contato, né? De chegar e ter uma estratégia de viabilizar negócios e potencializar negócios. A gente vê o podcast como sendo uma estratégia legal de chegar e fazer as pessoas se envolverem com a tua narrativa e chegar e tentar fazer uma transformação de mundo. E não é só o fato de você ficar envolvido com a narrativa, mas também o lado de você chegar, participar do negócio, da iniciativa, do projeto que aquela pessoa está fazendo. E aí a gente está conseguindo ver que dá para fazer isso, né, cara? E a gente fica muito ansioso positivamente, porque a gente construiu um networking muito legal. A gente tem muitas pessoas no entorno do Jogando Pra Plateia, enfim, são mais de 300 episódios, e a gente quer conectar todo mundo, e é louco porque a gente quer ajudar todo mundo a crescer também. E nessa pegada de narrativa, de chegar e transformar as pessoas, a gente recebeu mais uma convidada especial hoje, né, Vini? Isso, e para falar sobre um assunto extremamente importante que são finanças, né? O terror ou a bênção de muitas pessoas. A gente vai conversar hoje com a Jéssica Câmpara. Ela é fundadora da Plano A, uma empresa de contabilidade focada em infoprodutores. É mentora de finanças na internet, voltada para finanças comportamentais, como isso influencia na saúde mental, para te tomar as suas decisões financeiras. E ela faz tudo isso através do Mais Que Finanças, que é um ambiente de produção de conteúdo sobre esse assunto. Jéssica, seja muito bem-vinda. Muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui, que a gente tenha um bate-papo muito legal e que a gente possa contribuir com todos que estão escutando, falar um pouco sobre dinheiro, sobre comportamento, sobre tomada de decisão, sobre empreender também, que a gente sempre está mergulhando nisso, né? Nessa vida de empreendedores, misturando todas essas questões. Muito obrigada pelo convite. Muito bom te receber, Jéssica. A primeira pergunta que eu quero saber, tu tinha um porquinho para guardar as tuas economias quando tu era criança? Eu não tinha um porquinho, literalmente, mas eu guardava embaixo das calças, sabe? Assim, dentro do guarda-roupa, e aí eu tinha lá embaixo, eu ia guardando minha mesada e ia economizando. Tu é uma pessoa mão de vaca ou uma pessoa... Eu sou planejadora, né? Eu sou muito planejadora. As minhas alunas até perguntavam assim, prof, tu nunca vai no shopping e compra alguma coisa sem pensar? Não, jamais. Uhum. Eu sou muito planejadora. Então, eu não me considero mão de vaca. Eu me considero estrategista na hora de alocar o meu dinheiro. Então, é engraçado, eu tenho um comportamento parecido. Eu tenho uma dificuldade, por exemplo, digamos, eu vou numa viagem, eu vou num cassino. Eu olho aquele negócio e aquele não me agrada, assim, tipo, a sensação, assim, qual razão tu tá gastando esse dinheiro? Eu fico pensando assim, qual é a lógica disso estar acontecendo? Tipo, por que as pessoas ali ficam envolvidas naquele negócio, fazendo uma aposta, achando que vão virar dinheiro, e racionalmente eles sabem que não vão ganhar dinheiro. Eles estão comprando dopamina, né? Exatamente. Na verdade. Exatamente. E tem muito uma coisa de consumo hedônico e consumo eudaimônico, né? Tipo, o que é o hedonismo? É aquela coisa de compra pela compra. Uhum. Eu vou no shopping, eu olhei isso aqui, olha que legal, que maravilhoso, sabe? Dá aquele prazer, serotonina, dopamina e tudo misturado, aquele prazer imediato. E a maior parte das pessoas vivem nesse modus operandi, né? Quando a gente começa a ter um pouquinho mais de consciência do que a gente quer, dos objetivos, dos valores, do longo prazo, a gente começa a mesclar um pouquinho com o hedonismo, que é esse prazer imediato, com eudaimonismo, que é aquela coisa de ter mais um propósito, uma coisa mais de longo prazo, uma satisfação que é menos momentânea e mais uma construção de vida. Então, não me diria uma pessoa munheca e mão de vaca. Me diria uma pessoa mais... inclusive utilitarista, assim, sabe? Aquele consumo, para que serve isso aqui? Serve para isso. Eu preciso? Preciso. Então tá, eu vou comprar. Não, o cassino. Tá, serve para quê o cassino? Serve para nada, né? Não, então não faz sentido. E aí, então eu sou mais nessa linha e falo muito sobre construir essa linha, porque isso gera segurança financeira, né?
E isso levou para entrar em estudar administração e focar nessa área exatamente? Eu entrei já na administração apaixonada por finanças. Apaixonada por finanças, assim, tipo, matemática financeira, eu adorava, né? HP12C. HP12C. Essa assim, é boa. E aí ficava fazendo cálculos, adorava. E eu descobri finanças comportamentais no meu 3º semestre. E estudando, e aí entrei num grupo de iniciação científica, isso há alguns anos atrás, né? Uhum. Entrei num grupo de iniciação científica e ali a gente começou a estudar temas que são muito importantes e que poucas pessoas acabam discutindo. Endividamento, compras compulsivas, materialismo, tolerância ao risco, né? Essas coisas que, às vezes, as pessoas, elas erram com o dinheiro e não entendem o motivo pelo qual elas estão errando. E daqui a pouco tem todos esses aspectos emocionais que influenciam isso. Então, aí dali eu nunca mais saí. Isso é uma novidade, de certa forma? Esse lado psicológico do cuidar do dinheiro? O estudo seminal disso é de 1979, Teoria do Prospecto, publicada por Daniel Kahneman e Amos Tversky. Eles são 2 psicólogos, não são nem economistas, nem administradores, e isso começou em 79. Não diria que é novo, mas se nós formos ver até hoje, é pouquíssimo discutido, né? Se tu for ver, as pessoas pegam um consultor financeiro normal, tanto para a empresa quanto para a pessoa física. O que o consultor financeiro vai fazer? Deixa eu ver aqui teu fluxo de caixa, deixa eu ver quanto que tu ganhou de dinheiro, quanto saiu, quanto está sobrando, o que a gente vai investir, qual vai ser a alocação. Mas aquilo ali, o extrato, o fluxo de caixa, é só um reflexo do teu comportamento. E a gente vê um movimento muito grande olhando pro fluxo e nada olhando pro comportamento. Fica meio no enfoque de olhar um álbum de fotos, né? Tipo, como é que foi tua viagem? Já aconteceu. Eu brinco que é olhar pro retrovisor, assim, já passou? Eu não tenho mais como mudar aquilo, né? Então, a gente tem que entender a raiz do porquê nós nos comportamos daquela forma e, a partir disso, entender o que está ali e aí, sim, conseguir definir estratégias para a gente conseguir mudar. Então, é muito... Eu não diria que é novo, mas eu diria que ainda é negligenciado. Muito negligenciado. E aí caminhasse para uma vida acadêmica, então? Aí eu fui para a vida acadêmica, aí eu fiz faculdade, decidi que eu queria ser professora, aí fiz toda a faculdade com foco em finanças comportamentais, grupo de pesquisa, e aí eu, planejadora, como já disse que sou, na faculdade, o que eu preciso para entrar no mestrado? Publicar, estar num grupo de pesquisa. Aí comecei a fazer publicações, estar num grupo de pesquisa, da graduação fui para o mestrado, do mestrado, isso lá em Santa Maria, Rio Grande do Sul. Aí, no mestrado, terminando o mestrado, eu pensei, eu não posso ficar graduação, mestrado e doutorado numa mesma universidade, né? Sim. Preciso dar uma... Buscar outros ares. E aí, decidi vir para Florianópolis, ou eu ia para Porto Alegre, ou Florianópolis, ou São Paulo. É uma decisão difícil, Difícil, né? Escolher vir para Floripa, né? Aí eu acabei optando por Floripa, tinha um professor aqui que tinha um arcabouço muito bom nessa área de finanças comportamentais, e eu vim fazer meu doutorado aqui. Então... Meu início de vida era... Meu início não, né? Só aí leva 10 anos. Mas era realmente para seguir a carreira acadêmica até que o empreendedorismo me fisgou. Teu sonho era ficar em sala de aula, ensinar as pessoas sobre... nos cursos de economia, de administração, contabilidade. Isso. Mas já tinha o foco de querer ajudar as pessoas a tomar decisões financeiras melhores. Sim, assim. Eu sempre fui aquele tipo de professora que entrei dentro da sala de aula querendo revolucionar a sala de aula. Então, assim, como eu vou ensinar o meu aluno a fazer formação de preço? O que o professor vai fazer? Vai chegar lá, vai colocar lá e olha só, tu tem que separar o custo, despesa fixa, né? E vai colocar... Não, eu pegava e aí eu montava uma mesa cheia de coisa e disse, agora vamos produzir um produto. Tá, agora vamos calcular o custo desse produto. E aí eu fazia, tipo, dinâmica mesmo, assim, eu vou produzir o quê? Vou produzir um quadro. Tá, então tu vai produzir o quadro. Agora tu vai fazer a ficha técnica disso aqui. Agora tu vai fazer... E aí eu sempre fui essa professora, sabe? Então eu sempre tive um ímpeto de gerar algum tipo, não só de transformação, mas que aquele aprendizado realmente conseguisse ser consolidado, né?
consolidação, reconsolidação do processo de aprendizado. E a prática nos dá isso. Então, eu sempre fui aquela professora inquieta, digamos assim. Legal. Chegava na aula e fazia a muvuca louca, assim, e aí enlouquecia os alunos. E Cadeira tudo pro canto, espalha cadeira todo tudo mundo. pro canto, vamos fazer, não sei o quê. Sempre fui uma professora muito intensa, né? Muito intensa. É que tem Nessa busca, assim. a gente, o lado de ensinar, a impressão que dá é que parece que que o professor chega lá e apresenta o material num quadro, pega o giz, começa a riscar lá em cima, entrega material e assim, fiz meu trabalho. Agora a função é do aluno de chegar e tentar pegar aquele conteúdo e transformar a vida dele de alguma maneira. E falta, de certa forma, o esforço de quem está apresentando de fazer a transformação de vida daquelas pessoas, certo? A gente não tem esse lado desenhado, né? Tipo, parece que a ilusão de que a gente está fazendo uma conexão de um pendrive e fazer uma transferência de arquivo, né? Como se fosse uma coisa mecânica. E a gente sabe que não é assim, né? A gente não fica ligado nas coisas através disso. Não, e o pior é que, como isso já está tão firme, o aluno já vai assim também, sabe? E aí o que eu sentia, assim, eu tava lá empolgadérrima, querendo fazer um negócio mirabolante, e o aluno... Ai, prof, vai valer nota? Ai, criatura, eu tô aqui querendo que isso aqui vá pra tua vida, que tu realmente aprenda, que tu querendo, e tu tá me perguntando se vale nota, né? Isso começou a me frustrar um pouco, e aí eu fui pro mundo da consultoria. Aí eu disse assim, bom, se eu quero gerar transformação, não tem uma forma melhor de eu gerar transformação do que eu prestar uma consultoria pra uma pessoa, né? Mão na massa. Tal, e aí eu comecei a ir pra consultoria, me apaixonei, comecei a construir conteúdo na internet. E aí eu disse, acho que a sala de aula formal não vai dar para mim. E aí que eu fiz uma nova transição de carreira. A consultoria também é difícil, essa forma de fazer os impactos nas pessoas, né? A gente às vezes passa informação, passa o recado dizendo, e ainda assim a pessoa ainda tem que tomar uma iniciativa para fazer uma transformação do negócio dele, de repente está precisando, que também é um processo de chegar e fazer a pessoa... incorporar no mundo dele aquela informação. Sabe o que eu brinco sempre? Eu sempre pego um copo e digo assim, olha, eu vou te dar água, mas quem bebe é tu. Eu não vou poder beber a água por ti. Então isso aqui é uma via de mão dupla. Se tu não fizeres, nada vai adiantar, eu vou perder meu tempo, tu vai perder teu tempo e tá tudo certo. Só que quando eu vou para um olhar mais comportamental, o erro é menor. Por quê? Porque eu consigo ver os gargalos das pessoas. Porque se tu pega uma pessoa, por exemplo, vocês falam muito para startups, né? Então, assim, vamos pegar uma pessoa que está iniciando uma startup, que ela precisa entrar numa rodada de investimentos e que ela recebeu um aporte e que agora ela precisa fazer o negócio dela tocar. E o medo. E a ansiedade. E a sensação de que pode não dar conta. E a crença de incapacidade. E aquela angústia do novo. A montanha-russa do vai dar certo, vai dar errado, vai dar certo, vai dar errado. Né? Então, quando a gente olha para o lado comportamental, a gente olha para isso. E aí o erro, ele diminui um pouco, porque a pessoa entende o que ela está fazendo em termos comportamentais. Então, eu já sei que eu tenho uma tendência a ficar ansioso. E aí eu já traço todo o meu perfil comportamental. Já tenho um perfil bem mais ansioso. Eu sei que eu vou reagir pior a essas situações. Então, o que eu preciso fazer para me proteger? E aí a gente vai montando estratégias. Então, uma pessoa que é muito ansiosa e que está querendo empreender e fazer uma jogada de investimentos. Se ela é muito ansiosa, ela precisa de reserva. Ela precisa de uma base muito maior em termos de segurança financeira do que uma pessoa que é mais tolerante ao risco, menos ansiosa, menos preocupada. E aí a gente tem que analisar os traços comportamentais dela, né? Perfil, e aí isso vai nos dando um direcionamento do que fazer. Essa é uma estratégia de chegar e fazer a pessoa aceitar o risco. Mas que é você chegar e ter uma reserva para poder psicologicamente estar preparado para fazer a transformação que ele está buscando. Isso. Porque por vezes esse tipo de perfil, né, a gente chama que isso é um traço de personalidade que muitas pessoas têm, que é o neuroticismo. Não sei se vocês conhecem o Big Five, já ouviram falar? Não. O Big Five é o maior teste de personalidade validado cientificamente. Então, ele vai nos dar algumas características, né? Então, eu tenho o neuroticista, que é aquele reclamão chato, assim, sabe? Que, tipo,
Tipo, ai, bati o carro, meu Deus, eu bati o carro, que desespero. Fui fazer uma venda, não fechei aquele contrato. A minha empresa tá horrível, eu não dou conta de nada. Acho que eu sou esse aí, hein? Eu não tenho competência, eu não sei fazer nada. Ninguém me ama, ninguém me quer, vou comer barato. Esse é bem o neuroticista, assim, sabe? Então, esse é um perfil que naturalmente ele vai precisar de mais segurança, porque se ele tiver uma coisinha fora do lugar, ele vai olhar, vai dizer assim, eu sou péssimo, eu sou acabado, e aí ele tem uma maior chance de desistência. Aí ele provavelmente vai ter menor percepção de autoeficácia, que é aquela percepção assim, eu dou conta do negócio. Diminui essa percepção, nossa, eu sou um fracasso. Se eu sou um fracasso, para que eu vou fazer? Aí a pessoa procrastina. Aí ela começa, não, mas depois eu faço. O depois eu faço está muito mais ligada no que ela pensa sobre ela. Isso digamos, altera durante a vida ou a característica da nascença? Traço de personalidade é uma coisa... não é que tu não vá conseguir lidar com ele. Por exemplo, eu sou neuroticista. Já explico um outro que eu tenho também. Mas um dos meus grandes é neuroticista. Eu sou uma pessoa que tem uma tendência, a gente chama tecnicamente de afeto negativo, a criar esses pensamentos mais negativos. Então, eu tenho essa tendência. Já que eu tenho essa tendência, eu sei que, por exemplo, quando eu pedi demissão, eu fiz a minha reserva estruturadíssima de no mínimo 6 meses para me bancar sem eu precisar mudar uma vírgula no meu estilo de vida. Se eu não fizesse isso, eu não pedia demissão. Porque eu ia ficar tão nervosa, tão ansiosa, eu ia enlouquecer tanto meu marido que eu acho que até divórcio daria. Mas também tem um outro eixo, né? Tem muita gente que fala que a necessidade fabrica movimento, né? E tem muitas vezes você chega e diz assim, agora eu tô desesperado, agora eu vou fazer o movimento que precisa ser feito. Mas aí depende muito do traço de personalidade também. O cara pode afundar literalmente. Pode. E aí eu tava dizendo, então, se eu já sei que eu sou assim, eu aprendo a lidar com esse meu traço, sabe? Eu aprendo a lidar com esse meu traço. Eu não mudo o traço de personalidade. Eu aprendo a lidar. Então, eu já sei que eu tenho essa tendência, então eu vou conseguir me organizar para que não me afete tanto. Então, não mudamos traço de personalidade, mas ao entendê-lo, a gente consegue ir direcionando o nosso comportamento. Onde é que se faz esse teste do Big Five, né? Esse teste, se tu colocar na internet Big Five, vai aparecer vários testes. É muito tempo assim demorado? Não, tem um Big Five, porque eu tenho um Big Five, se vocês quiserem, depois eu compartilho, que é 10 perguntinhas. Ele é um teste já muito validado, assim, né? Tem vários. Tem uns que são de 51 questões e tem o curto que é de 10 questões. Acho que eu vou deixar o link na descrição. Então, tá. Mas o fato de fazer isso vai fazer a pessoa, lidar melhor com o mundo, vamos dizer assim? Ela vai se entender melhor. Se eu perguntar assim, por que vocês buscam autoconhecimento? Para ter um pouquinho mais de paz emocional e mental. Ou será que vai ter mais paz? Exato, né? Dizem que a ignorância é a paz do homem, né? Mas é um paradoxo, né? Na verdade. É um paradoxo e, na verdade, o desenvolvimento pessoal... Talvez eu busque o desenvolvimento pessoal para entender um pouco mais os porquês da vida. Assim, né? Como lidar melhor com as situações, entender que as coisas têm um tempo para acontecer, né? Buscar respostas, né? Acho que esse é o ponto. Eu me enlouqueço muito com perguntas sem resposta. E esse é bem o ponto, ó. Lidar melhor com as situações. A gente busca autoconhecimento para que a gente... Por exemplo, eu como quando eu estou ansiosa. Bom, mas por que eu fico ansiosa? Eu preciso entender o que me leva a ter ansiedade para entender por que eu vou comer. A mesma coisa acontece com gasto. Quando eu fico ansioso, eu sei que eu vou lá e gasto. Muitas pessoas têm esse traço, né? Tá, mas o que me leva à ansiedade? E aí entender, essa busca pelo autoconhecimento vai fazer com que ela lide melhor com a situação. Ou seja, que ela tenha mais autocontrole. E é louco. Então assim, esse é o ponto. Porque a gente acaba desassociando um comportamento, tem um gatilho que dispara um comportamento para suprir isso. Só que muitas vezes uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? Sim. Então, por exemplo, a gente fala muito de low carb aqui. Eu sempre fui um cara que comi por ansiedade. Tava ansioso, ia lá e comia. Só que as ansiedades que eu sinto, eu não necessariamente consigo sanar na minha vida. Porque a vida é uma vida ansiosa. Então, não vai conseguir. O que eu fiz um acordo comigo? Comer não vai resolver as minhas questões. Ponto. Então, eu não como mais por isso, né? Mas eu não sei porque eu associava uma coisa a outra. Comer não resolve, né? Não, mas é que daí o nosso cérebro ele vai criando caminhos neurais que vão nos levando a esse tipo de coisa, né? Tu ensina teu cérebro
que este comportamento ele te gera algum tipo de sensação boa, de dopamina, por exemplo. E aí tu vai lá e repete aquele padrão de comportamento. Então, exemplo de gastos, né? Já que a gente está falando mais dessa parte de dinheiro, assim. Por que existem tantas pessoas que compram e gastam tanto? Porque a maior parte do consumo e da comida, ela tem uma base na busca por regulação emocional. Então, eu estou me sentindo triste, eu estou me sentindo mal, eu estou me sentindo ansiosa. Autoestima baixa. Autoestima baixa, vazio interior. Tem muitos estudos que mostram que a compra, muitas vezes, é para completar aquele buraco que existe, né? Se existem esses buracos, eu tenho que tapar com alguma coisa. Aí a comida e a compra são duas estratégias mundiais, assim, que todo mundo usa. Então eu vou vincular. Bom, me sinto triste, comprei, me senti bem. Isso me gerou dopamina, isso me gerou motivação, isso me gerou aquela coisa assim, nossa, isso aqui foi legal, eu gostei disso aqui. Só que daí logo após vem a culpa. Quando vem a culpa, o que tu faz que faz com que tu te sinta bem? Comprar e comer. Então vira um ciclo vicioso. Come de novo. Come de novo. Fica Compra feliz. de novo. Fica culpado. No que tu fica culpado, tu te sente mal de novo e vira um padrão automático, sabe? Um looping que tu não consegue mais te desvincular daquilo ali sem que haja um trabalho de autoconhecimento. E um deles é exatamente esse que tu fez. Comer não vai me resolver a vida, então peraí. É uma espiral destrutiva, no caso. Ela caminha num processo de afundamento contínuo. E a gente, muitas vezes, se pega nessa situação, fica preso naquele negócio e não consegue perceber que está naquela situação. Não consegue. O dinheiro ainda tem esse lado, né? De você chegar e ainda prejudicar as pessoas em volta de você. Ainda tem esse problema. Se ainda fosse, digamos, estou sofrendo sozinho, mas não, todo mundo está em volta de mim também vai sofrer junto. E sofre real? Total. Sofre mesmo. O ponto dessa questão relacionada ao dinheiro, assim, que eu acho que é interessante dizer, porque uma das coisas que eu imagino que gera ansiedade nas pessoas é tentar controlar a vida, né? E não tem como a gente controlar tudo que acontece, assim, definitivamente. E por mais que se faça um planejamento financeiro, tu pode passar por uma situação que não estava planejada. É muito difícil prever tudo que pode acontecer. Como organizar essas estratégias? Por exemplo, tu pediu demissão, tinha uma reserva para viver 6 meses. Mas se tu tivesse tido um outro problema financeiro no 3º mês, que te consumisse mais essa reserva, como é que tu acha que a gente é capaz de gerenciar esse tipo de coisa? Isso, mais uma vez, depende muito do traço de personalidade. Tem pessoas que vão lidar melhor, tem pessoas que vão lidar pior com isso. Tem pessoas que vão usar isso como combustível, e aí, então tá, deu o problema, então vem cá que agora eu vou resolver esse negócio. E tem outras pessoas que vão se afundar. Então, primeira coisa, a gente tem que entender quem sou eu dentro desse negócio todo. Porque, dependendo de como eu reajo, eu vou agir diferente. Aí vamos pensar que temos 2 grandes perfis. Temos aquele que vai enlouquecer, que vai ficar nervoso e que vai paralisar, e temos aquele que vai usar isso como combustível. Pensando nesse que vai paralisar e enlouquecer, esse ele vai ter que dar passos mais lentos. Não tem como essa pessoa, ela, por exemplo, me pega eu assim, empreendendo, abrindo uma startup e precisando de capital de terceiros. Isso. Um cara vai investir 10 milhões em 10 milhões em mim. E eu não tenho nada de base, assim, né? Aquilo vai me deixar muito ansiosa. Porque e se der errado? E se eu não conseguir? E se esse projeto der errado e eu tô com 10 milhões do cara? Isso. E o que eu vou fazer com esses... O que eu vou dizer pra esse cara? Sim. A culpa que eu vou carregar? Então, no meu perfil, é muito mais difícil que eu consiga lidar bem com essas situações. E aí, exige de mim mais controle no sentido de organização, de planejamento, de me preparar para a situação, de fazer terapia por vezes. Claro, mas nesse caso também te inibe de tomar risco, né? Muito. Porque daí tu se torna uma pessoa que não toma risco. E aí, se tu não toma risco, tu não cresce. Exato. Então é louco, né? Porque realmente, né? Tu pegar, por exemplo, capital e investimento. Pô, é uma baita responsabilidade. Uma baita. Tu tem que fazer aquele investimento, cumprir o propósito que ele tem de objetivo, fazer aquilo retornar pro cara que investiu em ti. Então é um monte de responsabilidade, só que tu tá fazendo isso por uma coisa que tu acredita. Então Cara, é difícil, né? E o grau também da pessoa, como é que é, de aceitação, né? O grau de
de ele aceitar uma dificuldade, né? Digamos, você pode chegar e começar a se treinar, começar a fazer pequenos esforços e progressivamente assumir cada vez mais riscos para poder lidar com a situação. A gente chama de limiar de esforço, né? E aí, voltando nesse perfil que seria mais conservador, no que tem um alicerce muito sólido e aí tem uma organização, essas pessoas elas têm que se organizar melhor para pegar capital. Então, eu vou me organizar no sentido de eu sei todas as etapas que eu tenho que cumprir e o que depende de mim, eu vou dar o sangue. Vou! Sabe? Então, essas pessoas que têm um perfil mais ansioso, elas vão ter que se preparar ainda mais, porque aquele cheque tem que estar dado, assim, aquele check, né? Check. Então, o planejamento, ele vai precisar ser mais minucioso. O que eu quero dizer em relação ao planejamento? Etapas do projeto. O que eu preciso fazer nessa etapa? O que eu preciso fazer naquela etapa? O que eu preciso fazer naquela etapa? Mitigação de riscos. Qual é o risco dessa etapa? O que isso aqui pode me causar de problema? Se me causar esse problema, o que eu preciso ter de base? E aí, tu vai construindo uma coisa que não tem como dar errado, sabe? Sim. Assim, tu vai criando uma coisa tão sólida, que aquilo ali te dá... Agora vai. É o que eu fico pensando também, que eu tenho um lado daquela que a gente chama de homeopatia, né? De você chegar e passar pelas toxinas e vai chegando e vai largando em você e teu corpo vai ficando mais robusto para poder aguentar também os desafios. As pessoas que apanham demais, muitas vezes aguentam muito mais coisas. E essas pessoas vão ter que ter essa organização. Agora tu pega uma outra pessoa que tem um perfil mais tolerante ao risco natural, e os homens, eles são mais tolerantes ao risco. É comprovado em todos os estudos que avaliam nível de tolerância ao risco, o homem é mais tolerante ao risco, até pelo histórico, se nós olharmos o processo evolutivo, né? O homem, ele saía e ele precisava lidar com um risco diário. A mulher estava em casa com segurança. Então, querendo ou não, nosso processo evolutivo, nós ainda carregamos o nosso processo evolutivo, né? E aí, nesse movimento de ter mais tolerância ao risco, é uma pessoa que também vai necessitar de ser menos minucioso no processo, assim, não vai precisar mitigar todos os riscos do projeto. Ele vai fazer um mapa inicial ali e vai dizer assim, bora que a gente vai dar conta desse negócio. E aí, claro, né, é sempre aquela coisa, quanto maior o risco, maior a probabilidade de retorno, mas também maior a probabilidade de perda. Então, é uma pessoa que tem um risco maior também de daqui a pouco passar por alguma dificuldade. Só que daqui a pouco ele lida melhor com a dificuldade também, né? Bom, então ficou a consultoria e faz mais esse podcast, mais esse, como é que é o perfil que tem no Instagram. Como é que é o nome do perfil mesmo? Mais Finanças. Mais Finanças. No podcast. E tem um podcast mais Finanças, os dois. O Instagram é Jéssica Câmpara, né? Eu tô usando o perfil pessoal. O pessoal. E aí o que tu tens entregado ali tá muito relacionado a esse lado, de chegar do lado psicológico das pessoas. Quem tá chegando ali no perfil? Quem é que tá chegando consumindo teu conteúdo hoje? São pessoas que estão com dificuldade exatamente nessa direção? Na real, eu acho que o maior perfil que chega é aquela pessoa assim, Jéssica, eu já estudei sobre finanças, eu já estudei sobre investimentos, eu já empreendo, eu já faço isso, já faço aquilo. Eu não sei, deve estar alguma coisa errada comigo, porque eu não saio do lugar. O que acontece? Eu sei o que preciso fazer. Tá na minha frente, eu estudei, eu fiz curso de finanças e eu não saio do lugar. Esse é o público. Porque é o público que empaca no comportamento. Porque nessas coisas, aversão ao risco, medo ou compulsões. Eu tenho muitos clientes com compras compulsivas, endividamento, muitos. Então a ideia é ajudar essas pessoas a, teoricamente, recuperar um eixo. Isso. Muitas vezes para poder assumir um risco, muitas vezes para recuperar uma estabilidade. É criar consciência financeira, né? Uma reeducação financeira. Mas quase um trabalho de psicólogo. Tanto é que os precursores da área são psicólogos, né? Não são economistas, não são administradores, são psicólogos. O Daniel Kahneman e o Amos Tversky são psicólogos. Eu li recentemente não, já faz um tempo, aquele livro Sapiens, né? Que é um livro bem conhecido. Não sei exatamente o Yuval, não sei se é psicólogo, mas ele é um estudioso, né? E ele escreveu esse livro que fala da história da humanidade. Tem uma passagem que ele fala que o dinheiro é um pedaço de papel que todo mundo acredita que vale, né? E uma coisa que eu me questiono muito é que essa crença que a gente tem na sociedade em relação ao dinheiro valer alguma coisa, né? Esse pedaço de papel vale 50 pila para eu comprar alguma coisa.
gera ao mesmo tempo uma responsabilidade e uma tormenta na cabeça das pessoas, né? A gente passa muitos momentos da vida angustiados por conta de dinheiro, seja por causa de uma dívida ou por conta da necessidade de ter dinheiro para fazer algo, né? Os boletos. É muito louco a gente ser escravo de uma coisa que a gente acredita que vale aquilo, né? Parece idiota, assim. Tu fala, cara, por que eu tô me atormentando tanto por uma coisa que nem é real? Que, assim, o dinheiro não é real. O que tu pensa sobre isso, assim? Tu já refletiu sobre esse ponto? O dinheiro, ele é uma fonte de satisfação secundária, que a gente chama, né? Alimentação, essas coisas são fonte primária. Eu preciso beber água, é uma fonte primária, né? O dinheiro é o que proporciona. Então, ele é uma fonte secundária. E aí tem muitos estudos, por exemplo, que avaliam se o dinheiro traz ou não felicidade. Porque, por vezes, a gente tem essa coisa de ficar pensando ali e aquilo, não, então se eu tivesse mais dinheiro, minha vida tava melhor, minha vida tava melhor, Exato. minha vida tava melhor. Eu acho que a maior parte das pessoas, assim, eu chuto aqui que as pessoas devem passar 60%, 70% do tempo da vida delas pensando em dinheiro. E eu já parei pra pensar nisso e, assim, é louco, porque tu não tá pensando em viver, tu tá pensando em dinheiro, sabe? É um nó. Falando um pouco dos estudos que a gente tem a esse respeito, né? Tem um estudo publicado do Daniel... Aí tem vários estudos, assim, vou tentar resumir para não ser prolixa. A professora começa a falar, já viu, né? O Daniel Kahneman, que é esse precursor de finanças comportamentais, ele publicou um artigo em 2010 na PNAS, falando o quê? Que esse artigo ficou muito famoso. As pessoas, mais dinheiro vai deixar elas mais felizes até $75 mil no ano. Então, se tu... No Brasil, vamos converter, virar 300 e poucos mil reais no ano. Daria uns 30 mil por mês. Então, tá? até 30 mil por mês muda a vida da pessoa. Muda a vida da pessoa. Se eu ganhar mais do que aquilo, aqui, o impacto já não vai mais ser a mesma coisa. Isso, Daniel Kahneman, em 2010. Por isso que tem gente que vai com submarino procurar o Titanic, né? Porque já não tem mais dopamina em dinheiro, né? Sabe que é louco isso, né? Eu estava em casa conversando sobre isso, inclusive, assim. Meu Deus, o que leva umas pessoas a pagar milhões pra se enfiar num negócio desses e, tipo, assinar que vão morrer? É que a busca, né? A busca por dopamina, é o que você tá falando. A partir de certo momento, o dinheiro ele não compra mais felicidade. Então eu tenho que fazer alguma coisa pra conquistar isso. Mas vai vendo que evoluiu os estudos. Daniel Kahneman, 2010, isso, tá? 2022 vem um cara, Mateu, também na PNAS, e diz assim, o Daniel Kahneman, prêmio Nobel, né? Cara gigante. Tu tava errado. Na realidade, não tem limite. Quanto mais dinheiro, mais feliz a pessoa vai ficar. Ou seja, né? Então, aquilo que tu tava dizendo tava errado. Ou seja, mais do que 30 mil vai me deixar mais feliz. Agora, março de 2023, na mesma revista PNAS, que é uma das revistas internacionais mais renomadas do mundo do ponto de vista científico, os dois se juntam, o Daniel Kahneman, o Mateu, e publicam um novo artigo. O resultado, para mim, é excepcional. Os dois estavam errados. E eles chegam a essa conclusão juntos, assim. Caramba. Eles dizem, não é que o dinheiro não vá trazer mais felicidade. Mas para aquelas pessoas que são chata, ranzinza, que não são felizes, mais dinheiro não vai trazer mais felicidade. Agora, quem é infeliz vai continuar infeliz. É louco. Agora, aquela pessoa que é uma pessoa mais de bem com a vida, mais feliz, mais alegre, mais grata, quanto mais dinheiro, mais feliz ela vai ser. Tem que parar de ser ranzinza. Tô junto nessa. Não, Aí eles botaram um limite para as pessoas ranzinza, subiu muito também a felicidade, até os $100 mil no ano. E 400 e poucos mil para nós, né? Depende da conversão, 500 mil mais ou menos no ano. E aí, a partir disso, não traria mais felicidade para a pessoa ranzinza. E aí, para outra pessoa, seria sem platô. Não existe platô. Pessoa feliz, mais dinheiro, ela vai ser mais feliz. É que, assim, pensando por essa ótica, quem já é feliz não precisa de dinheiro, né? A pessoa já é feliz, então... Mas gera um incremento bom também, né? Porque claro. é aquela coisa de proporcionar a liberdade, né? Pois a liberdade, na realidade, é o dinheiro. Ele tá fabricando uma opcionalidade a respeito do que ele vai usar aquele dinheiro, certo? E, teoricamente, o dinheiro não serve para nada. O dinheiro serve para você usar. Proporcionar coisas. Exato. E você acumular dinheiro simplesmente é só um número em algum lugar.
E não faz sentido historicamente, né? É simplesmente você ter a opção de fazer alguma coisa. É que se você pudesse fazer as coisas que você tem vontade de fazer sem ter que dar um papel em troca, tu não precisaria ter dinheiro. Eu entendi, mas o fato de você ter dinheiro... Parado. Parado... Não quer dizer você nada. pode fazer a mesma coisa não tendo esse dinheiro parado. Quer dizer, não faz diferença o fato de ter dinheiro. É o fato de você ter usado o dinheiro. Mas tu também pensar que tu tem uma reserva que tu pode viver até morrer e tu não vai se preocupar em pagar tuas contas pra se manter, isso é uma liberdade... Saúde mental. É uma liberdade mental absurda. Assim, não preciso mais me preocupar com o aluguel pra sempre. Aí perde Né? a parte a neuroticidade que a gente tá falando aqui, não é isso? De chegar e de ficar preocupado a É respeito. porque tu não vai mais sabe sofrer por isso, né? Sabe que as pesquisas mostram que isso gera, inclusive, menor risco de depressão. Ah, com certeza, né? Pessoas que têm problema financeiro, dívida e tudo isso, a incidência de depressão, ansiedade e, inclusive, até suicídio Total. é gigante. Eu não sou especialista do assunto, mas eu acho que a gente poderia trabalhar esse tema. A gente, como sociedade, a gente foi crescendo e a gente se amontoava em tribos, né, em grupos. Feudos. No caso, por exemplo, se for pegar não cachorros, mas lobos, por exemplo, eles têm alcateias, eles se juntam para chegar e viver naquele ambiente. Matilhas. Matilhas, no caso, e aí a gente fica pensando assim, a nossa natureza, que é mais animal, a gente, digamos, o pessoal fala que tribos duravam até 100 pessoas, quando passava de 100 e começava a separar em 2 tribos. E isso implicava não ter muita acumulação de coisa, né? Antigamente a gente guardava uma comida para aquela semana, teoricamente, não tinha um processo de acumulação. E aí, de certa forma, os grupos sociais começaram a crescer pelo dinheiro, pela capacidade de fazer a acumulação ou de grão ou de coisa parecida, no meu entendimento. Isso é verdade, não? Tem estudos mostrando que as relações, eu não lembro o número exato, assim, eu vou estudando um monte de coisa e já não tenho os números exatos, mas eles giram em torno de que a nossa rede, ela vai ali até uns 300 e poucos pessoas, né, de correlacionamento, assim. E que isso vai se extinguindo. Mas em relação a isso, de tribos e tal, tem um outro estudo muito interessante que começou a ser desenvolvido em 1936. E ele pegaram as pessoas, 724 famílias, e foram acompanhando ao longo da história, para avaliar o que realmente fazia com que essas pessoas fossem felizes, e que construíssem sucesso, e que fossem bem-sucedidas, né? E você estava comentando dessa coisa de grupo, o resultado final deles agora, um monte de tempo depois, né, é de que relações afetivas é o que mais torna as pessoas... Pois é, mas eu acho que tá relacionado a esse tema que eu tô buscando. Exato. É quando tu tá apaixonado, tudo é lindo. Não né? é só esse lado, é porque teoricamente você não tinha negociações, trocas dentro da tua tribo. Dentro da tua tribo era era um socialismo, teoricamente. Era um ambiente onde todo mundo tinha direito a tudo dentro dos, digamos, o líder, coisa parecida, permitia fazer aquele negócio. Então tu não tinha de processo de acumulação e de comparação, né? Você chegava e vivia e compartilhava todos os propósitos. Isso foi crescendo e a gente vê exemplos de famílias italianas que, tipo, é da família, é tudo negócio, então, tipo, a bisavó até o neto, teoricamente, compartilham todo aquele negócio, faz tudo parte, né? E a gente está num processo de individualização tão forte que a gente, teoricamente, está... Até a família, teoricamente, mínima, tipo, meu pai, mãe, filho... Nuclear, né? Nuclear, né? Já está começando a ficar... uma negociação financeira, tipo, o relacionamento já começa a fazer esse negócio. A gente está começando a perder esse lado e ficando cada vez mais sozinho nesse processo de transformar todas as relações como sendo relações financeiras. Minha percepção é que a gente começou a ficar reduzido e ficar vivendo sozinho, teoricamente, sem compartilhar os nossos propósitos. E essa pesquisa mostra que se não tem essas relações, é risco de saúde mental, risco de vida, inclusive, sabe? Mas faz um pouco de sentido. Mas tem um outro lado também desse movimento que é muito individual, né? Cada pessoa vai lidar de uma forma diferente com isso e o que ela viveu vai moldar muito os estímulos, o ambiente, né? Uhum. Com quem que tu te relaciona? Isso vai moldar o teu comportamento. Então, se no teu ambiente, no teu entorno, as pessoas forem muito individualistas, não forem... tu naturalmente vai se tornar. Toda a negociação, tudo que a gente faz, digamos, eu tô junto com o Jimmy aqui, todos os processos de relações com eles, eu discuto em ponto de vista financeiro, tipo, isso vale tanto, isso vale tanto. Isso começa a fazer o custo ficar tão complicado e tanta inveja, disputa e coisa parecida, a gente não consegue fazer alguma coisa acontecer.
Acho que é um desafio, né? Você chegar... É um desafio. Mas é que é um raciocínio que a sociedade que a gente vive, e isso foi uma coisa que eu demorei pra aprender na vida, né? Tudo é uma troca, né? Tu tá sempre trocando as coisas. Ou não, né? Ou não, mas antigamente eu não tinha essa visão. Porque numa tribo, a sensação que dá é que tá sempre dando, né? Tipo, tá sempre dando, ninguém tá contando o que tá sendo dado, tá sendo oferecido. Teoricamente, o prazer é você ter um monte de caça e distribuir, e todo mundo tá farto. E isso era, teoricamente, o prazer da entrega. Mas tu entende que hoje em dia... Que é uma avó, por exemplo, italiana, tem essa mesma pegada. Tipo assim, ela quer chegar e distribuir pra todo mundo ganhar e todo mundo ficar satisfeito, farto, gordo. Exato. Mas se tu for ver, hoje mesmo as coisas não monetárias, elas são uma troca, né? Tudo é uma troca. Tu faz uma coisa pela pessoa, daí daqui a um tempo, tu me ajuda naquilo. Aí automaticamente tu ativa um gatilho, aquele cara fez aquilo por mim. Reciprocidade. Então eu vou devolver. Mas aí cai na discussão da escassez que a gente estava discutindo no começo da conversa. E aí, teoricamente, a gente começa a chegar e dizer assim, tá faltando pra todo mundo, e não tem nada pra distribuir. Mas se tu começa a fazer tudo pra todo mundo e não ganha nada em troca, tu começa a ser o idiota do rolê, né? Tu é o cara que só dá e não... É aquele velho exemplo, né? Se na prova eu pegar e dividir a nota de todos os alunos na prova, o que estudou um monte na próxima prova não vai estudar nada, porque se vão pegar a minha nota, que foi construção minha, e vão dividir com os outros que não fizeram nada, também não vou estudar. Sim. E aí todos viram medíocres, né? O que é o medíocre? Eu tá na média. Isso. Então, não sei, assim, eu acho que tem um ponto aí que faz com que nós tenhamos um movimento de evolução, assim. Eu sou muito adepta à meritocracia, sabe? Aquela coisa assim... O meu esforço, ele tem que ser recompensado, até porque se eu não for recompensada pelo meu esforço, eu não vou me esforçar. É o aluno que divide a nota, e aí, se dividiu a nota, eu não vou mais estudar, né? Uhum. Então, eu sou muito adepta, assim. Agora, nas relações... Aí vai depender muito da relação em si, né, que existe ali. De confiança. De confiança, de entrega, né, que eu acho que no final das contas é quando você parar de medir e tá começando a fazer entrega sem parar, é que teoricamente você tem uma relação saudável, porque você não tem mais uma relação financeira entre as pessoas. A gente brinca que dentro de casa, entre eu e meu marido, nós somos socialistas, fora de casa nós somos capitalistas. Mas mas é isso, né? Mas é que, na verdade, existe uma troca, né, na existe relação de casal. Troca, claro. Só que é uma troca muito maior. Então, Exato. O dia a dia deixa de ser importante considerando a troca gigante que existe. Então, existe um acordo muito maior que aquela troca do dia vira um socialismo, porque aquilo não é contado, dado o tamanho da troca que existe maior, né? Agora, se você for ver, não existe uma relação que não seja de troca, assim, não tem como. Isso tá preso nas pessoas, tá intrínseco. É muito difícil mudar esse raciocínio. Mas, por exemplo, a gente usa o exercício da maquete de entrega o tempo todo. Quando a gente faz um podcast e recebe uma pessoa, por exemplo, fazer uma conversa, coisa parecida, a gente não exige nada em troca, teoricamente. A gente está esperando que ela divulgue, que isso... Sim, mas é uma entrega pura, simples, sem nenhuma contrapartida. A gente está fazendo um exercício de entrega para a sociedade como um todo. E a gente, de certa forma, views, esperando aumentar a visibilidade. Sempre tem uma troca. Sim, mas não tem uma expectativa real. A gente não fez uma negociação. Não, sim, não tem uma medição de um saco de farinha por um pão, né? Não tem um balanceamento, uma pesagem. E talvez, às vezes tem, por exemplo, casos em que a pessoa dá muito mais do que a gente entrega, tem casos que a gente entrega muito mais do que a pessoa devolve. Erro de previsão de recompensa. Existe isso, sabe? Existe esse conceito? Existe. Erro de previsão de recompensa é muito ligado com o nosso processo de dopamina, né? Quando, por exemplo, assim, eu vou fazer um investimento e eu vou ganhar com esse investimento. Qual é a minha expectativa de ganho? Eu vou colocar número redondo porque sou péssima em cálculo de cabeça. Vou ganhar R$100. Se eu chegar lá e ganhar 110, eu errei, mas foi um erro positivo. Minha dopamina sobe. Se eu errar para baixo, tipo, eu projetei que era 100, mas eu ganhei 90, a minha previsão de recompensa foi errada. Então foi um resultado negativo. Minha dopamina vai lá no chinelo. Entendi. Então, sempre não tem como nós desvincularmos o nosso comportamento a um motivador. Porque se eu não tiver motivador, ou seja, se eu não tiver uma dopamina, eu não faço. Pensa assim, tem um experimento muito interessante que é com um ratinho. Eles colocam um ratinho numa gaiola e eles desligam a dopamina do ratinho, né? Então eles pegam e tiram toda a dopamina do ratinho. A comida tá do lado do ratinho. O ratinho não levanta para comer. Ele morre
porque ele não tem dopamina no cérebro. O que é então a dopamina? A dopamina é o que move ele, é o que dá o start comportamental, né? É o que faz com que ele tenha uma predisposição a agir na direção daquele objetivo que é comer. Se ele não tem dopamina, ele morre e não come. E engraçado que a dopamina tá no processo, não necessariamente na recompensa, né? Sim, muito. Na expectativa muito. do que tu vai... Mas também a dopamina não é dinheiro, né? Que a gente pode usar o dinheiro como sendo uma representação disso. Total. Mas é louco, assim, eu vou dar um exemplo de cassino aqui, já que a gente falou desse assunto. Esses tempos, faz 2 semanas eu tava num churrasco com uns amigos, e daí a gente tava lá trocando ideia, daí um amigo falou assim, vocês já viram uma roleta online que tem? Aí a gente entrou lá no site e ele tá tinha... na moda, agora tá no auge isso, né? Isso, daí ele tinha... Eu fico nervosa. Exato, ele tinha R$100 de crédito nessa plataforma, dinheiro real, R$100. Aí a gente pegou e começou a brincar, jogar juntos. Daí, vamos gastar 100 pila que tem ali. Aí um falava um número, uma cor, daí ele ia apostando. Daí uma hora chegou a R$10. Aí depois chegou a R$700. Aí a gente fez uma aposta, voltou pra 200. Daí foi subir, enfim. No fim, os R$100 viraram R$2.500. E na última aposta que virou R$2.500, tinha R$1.000 de saldo. E aí ele pegou e apostou os R$1.000. E eu fiquei puto. Eu falei assim, eu não acredito, tu é muito burro, tu vai morrer pela ganância, porque tu apostou todo o saldo numa cor e tal. Só que ele ganhou, e eu tava muito irritado. Só que quando saiu o resultado, eu fiquei muito feliz. Eu não consegui conter, assim, meu Deus, que incrível. Teu erro de predição de recompensa. Tu previu porque eu esperava que ele ia perder tudo. E ganhou muito, então a tua dopamina foi tipo... Cara, eu não consegui conter, eu fiquei... E isso é o grande risco. Se a gente pensa em vício... Isso é o risco do vício. Não tô estimulando apostas, tá? Só um caso... Mas eu achei louco. Mas os sites de aposta fazem muito disso. Ele chega e faz você chegar e ganhar pra dar esse pico de dopamina, pra você estar preparado pra perder. Cara, foi uma sensação. Parecia que eu tinha pulado de bug jump, assim. Mas uma crueldade. Mas aí tem gente que chega e pega dinheiro da família... Pra continuar na aposta, porque diz assim, eu tava ganhando tão bem antes. Aí quando chegou em R$2.500, ele parou, a gente saiu do site e ele sacou o dinheiro. E isso é muito perigoso. Até eu fiz um podcast semana passada sobre dívida, né? E falando sobre essas questões do ciclo de dívida, assim, porque acontece exatamente essa coisa. Aí teve uma pessoa que comentou lá, mas eu peguei R$500 e virou 2.300. Provavelmente tenha sido um negócio desses, né? Só que o que acontece? A maior parte das pessoas fazem esse movimento vir fale! Sim, né? Exato, porque começa a virar um looping, né? E os sites, eles são feitos pra te ganhar as primeiras vezes, né? Eles querem que tu acredite que existe a possibilidade. Vou pegar esses 2.500, vou fazer virar 50 mil agora. E é nessa que tu... Efeito de exposição, a gente chama essa coisa de tipo, quando eu tô ganhando, às vezes, pega ações, né? A ação tá ganhando. Tá, eu vou vender, porque, né, ganhei e pronto. E quando tá caindo, tu tem aquela coisa assim, não, mas eu vou apostar mais uma vez, porque vai voltar a ganhar. Sabe aquela coisa assim? Sim. Não, mais uma, porque vai dar. E aí, daqui a pouco, tu tá ferrado tudo que dá, né? Eu acho, assim, um pecado com as pessoas. Pois é, o lado da aposta é um problema sério, né? Porque muitas vezes a gente tenta passar, digamos que se você chegar e trabalhar para um dinheiro, você chegar e fabricar uma coisa que gera valor para a sociedade, você está sendo remunerado, é uma coisa com mais princípios do que uma coisa que você ganha através de uma aposta. Claro. E não faz sentido a gente ter uma satisfação sobre uma aposta. Não deveria ter, né? E aí tem essa coisa realmente de ganância, assim, né? E muitas pessoas têm... E é uma postura têm... preguiçosa também, se tu for ver, né? Porque eu acho. É preguiça, porque é um dinheiro fácil, né? É o inverso da autorresponsabilidade. Tu tira a responsabilidade totalmente de ti e bota naquele sistema eletrônico. Então, a culpa é dele se eu perder, né? E no final das contas, essa pessoa se sente um vazio inteiro, gigante, o resto da vida, né? Aí aquela pessoa que pode até ter ganho um certo dinheiro, mas ela vai morrer frustrada. Sabe aquela sensação assim, nossa, pega um monte de rico por aí que diz assim... Não me significa nada. Por quê? Porque não teve esse vínculo afetivo do tipo, eu construí isso aqui e eu gerei isso aqui, olha que legal que tá acontecendo na vida das pessoas e que, sabe essa motivação intrínseca, né? Essa autorrealização, a aposta não dá isso. E aí vira as pessoas com depressão.
com dinheiro e depressivo. Exato. E de novo cai na discussão. O propósito que a gente está falando aqui é uma questão de uma entrega para a sociedade, de fazer uma transformação das pessoas em volta. E cai naquela discussão, inclusive, da educação que a gente estava falando aqui no começo. Que, afinal das contas, a gente está ali para simplesmente fazer um trabalho de mostrar os conteúdos ou simplesmente ajudar as pessoas a aprenderem de fato o conteúdo. E é uma via de mão dupla e é uma construção, né? No sentido de que a gente está ali para ajudar, a outra pessoa vai receber e a gente também está recebendo por isso. Eu acho que isso é o ponto. Quando a gente fala de troca, a troca existe por quê? Porque por que eu compartilho hoje conteúdo na internet? Por que vocês compartilham hoje conteúdo na internet? Provavelmente, por exemplo, pensa no podcast. Se eu pensar no meu podcast hoje, né? O meu podcast não tem remuneração nenhuma. Eu faço ele porque eu gosto de fazer, porque eu vou estudar, porque num futuro pode ser que ele tenha uma visibilidade, né? Mas hoje ele não me dá nada. Só que ele me dá. Porque quando uma pessoa comenta ali embaixo e diz assim, nossa, Jéssica, que legal isso aqui, fez com que eu refletisse tal coisa e eu vou mudar minha vida por causa disso, isso é recompensa. Isso é troca. Daí tu fala, pô... Gera o efeito dopamina. Exato. O único problema é que a gente não consegue botar um número financeiro. Não, Mas é uma troca acontecendo, né? Sim. E é uma troca genuína, assim, porque do ponto de vista de... Eu não tô fazendo simplesmente pela pessoa. Eu acho que é muito... As pessoas têm dificuldade em admitir isso. Mas eu não tô efetivamente fazendo pela pessoa. Eu estou fazendo pela sensação que me gera ao contribuir com aquela pessoa. Sabe? E não é a mesma coisa. Não, vai dar um resultado aí mesmo. Mas, assim, é tão verdadeiro a gente chegar nessa conclusão, né? Que, tipo assim... Na real, eu tô fazendo aquilo ali porque eu me sinto bem em fazer aquilo. Sim, exato. Que, na verdade, é muito o comportamento de quem tem muito dinheiro e doa pra uma instituição, por exemplo, né? Na verdade, a pessoa... Claro que tem o impacto que aquele dinheiro vai dar. Mas eu acredito que a pessoa faça muito mais pelo sentimento que ela tem. Isso. Eu estou provendo pra aquela causa, né? Exato. Então, é uma visão muito autocentrada também. Mas Sim. a gente não pode fechar os olhos em relação a isso, porque as pessoas funcionam assim. Exato. Mas Tu você, tá olhando digamos, pra ti. se chegasse, pegasse dinheiro e rasgasse, É egoísta, né, que teoricamente você estaria gastando do mesmo jeito. Só que a questão é que aquele dinheiro está sendo destruído sem um propósito, sem fazer uma diferença no mundo. E satisfaz o ego, né? Tu também, tipo, olhar e dizer, tô sendo visto, ou ajudei muito uma causa. Mas não é necessário. Muita gente faz apoio para doações, Se coisa sente parecida, bem, e assim. sem falar para ninguém. Sabe que os estudos mostram que doação desse tipo é uma das coisas que mais traz satisfação. Tem um artigo que tem o seguinte título: se o dinheiro não te traz felicidade porque tu tá gastando da forma errada. E aí, uma das coisas que eles trazem é exatamente isso, assim, quando tu consegue contribuir com o outro de forma ativa e tu vê o resultado positivo, uma doação, uma coisa, aquilo te gera uma sensação positiva. E gastar o dinheiro dessa forma é bom do ponto de vista de criar satisfação. Uma outra coisa muito legal desse estudo é experiências. Ele diz que comprar coisas gera menos prazer do que viver experiências. Então, se tu gastar o dinheiro com experiências, tu vai ser mais feliz. É legal isso, esse ponto que tu trouxe, porque eu acho que a gente conversou com alguém aqui que disse isso, que as coisas, elas, a partir do momento que tu comprou, elas começam a se degradar, né? Então, tu comprou um carro, ele desvaloriza, vai se despedaçando, vai gastando, e se tu faz uma viagem, aquelas fotos são eternas, né? Assim, aquela experiência, ela fica congelada exatamente como ela foi. É bem diferente a sensação de uma coisa e outra. E tu revive, né? Cada vez que tu pega aquela foto, Sim. tu revive aquela mesma experiência e tu tem aquela mesma sensação. E tu gera, né, aquele... Nossa, que legal! E aí tu desperta de novo aquela sensação. E o consumo não te permite isso. O consumo, no ano que vem, o iPhone vai largar um outro iPhone. Exatamente, aquele vai estar velho. E o teu vai estar velho, e aquilo ali já não vai mais servir. E aí tu vai querer outra coisa, e outra coisa, outra coisa. E aí, se tu morre nesse sentido, outras pesquisas interessantes nesse ponto, se tu aumenta teu custo de vida na mesma proporção que tu aumenta a tua renda, tu não é mais feliz. Porque, exato. Sim, tu vai estar... Tu fica num looping escravo do dinheiro. Compra, exato. Virou escravo do dinheiro. Então, não pode também. Como é que tu mais ajuda as pessoas, assim, que te procuram? O que mais aparece pra ti, que tu dá suporte, assim? Como tu acredita que teu trabalho mais contribui pra vida das pessoas? Sabe que eu faço... Já me fiz muito essa pergunta e eu, ultimamente, tenho perguntado diretamente para meus clientes, né? Por que tu me contratou e o que faz com que tu siga me contratando? A palavra é segurança, por incrível que pareça.
as pessoas, elas não aguentam mais ficar nesse looping que tu disse, assim, né? Pessoas pensam em dinheiro 70% do dia. Como é que vai ser a conta? Será que eu vou conseguir? Será que eu não vou conseguir? Será que eu não vou conseguir? Quando tu monta uma estrutura organizada pro teu perfil, que não pode ser diferente de um pro outro, uma organização pro teu perfil que é coerente com o teu estilo de vida, e tu te sente seguro com aquilo ali, é como se aquilo ali não ficasse ocupando mais tanto o teu disco rígido, sabe? A tua memória RAM. A tua memória RAM. E aí tu fica tranquilo. E aí tu pode focar no que verdadeiramente importa. Que é todo esse processo também de autorrealização. Né? Se a gente pensar em necessidade, pirâmide de Maslow, eu parto lá das necessidades básicas e lá no topo tá a autorrealização. Se eu tô preocupada com dinheiro, não tem como eu pensar em autorrealização. Não, nem a pau. Eu tenho que pensar como é que eu vou comer amanhã, eu tenho que pensar como é que eu vou morar, qual é a segurança que eu vou ter, que é a segunda, né? Eu não vou pensar em autorrealização. Então, o que elas me dizem é exatamente isso, que eu proporciono a segurança e a tranquilidade que elas precisam para focar no que verdadeiramente importa. Fazendo uma metáfora, seria tipo, como é que é, garantir que a fundação esteja estruturada para poder construir as paredes da casa. Eu sempre falo sobre isso, sobre não construir o teu império em cima de uma areia movediça. E muitas pessoas fazem isso, né? Inclusive por viver de status. Sabe aquela coisa, aquele consumo exacerbado? Por isso que eu disse que eu sou uma pessoa utilitarista. Porque não faz o menor sentido tu construir um negócio assim, viver num estilo de vida e aquilo ali não representa nada no final das contas. Aquilo ali tá construindo uma casa numa areia movediça. Eu tenho uma percepção que a gente, como sociedade, está ficando cada vez pior nesse ponto de vista. Não estava aprendendo literalmente a melhorar essa percepção. E é muito estimulado, né? A isso. Todo o nosso ambiente é estimulado a isso. Se a gente for pensar, tem um negócio que se chama consumo conspícuo, que é essa coisa de tu consumir pela posição social que aquilo vai te dar. Então, as pessoas elas estão preocupadas que elas vão ter esse copo, porque esse copo tal fulaninho tem e eu quero ter um melhor. Eu vou comprar meu relógio porque tal fulaninho tem e eu quero ter também. Eu vou comprar o melhor iPhone porque o tal fulaninho tem e eu quero ter também. Eu tenho que participar da tribo. Exato. Mas não é assim que o jogo funciona. Eu também entendo que isso não faz sentido, mas com certeza a maneira como tu se coloca em relação ao teu cliente, o lugar onde tu tá, a maneira como tu se veste, as coisas que estão na tua volta, elas vão te gerar vão construir um desejo na tua volta muito maior. Sem dúvida. Então o cliente ele vai pagar um ticket maior pelo teu serviço, ele vai enxergar mais valor naquilo que tu tem para oferecer. Então o status é uma ferramenta de posicionamento. Se cabe no teu bolso. Esse é o problema, sabe? As pessoas elas querem viver o status e eu concordo plenamente. Do ponto de vista neurocientífico, não existe como essa coisa assim, não existe um preconceito, a pessoa ela pode se posicionar da forma que ela quiser, a gente vai ver o valor dela. Não, isso não existe. Não adianta, não tem como. Não, sabe, é na natureza humana. Ela vai ter esses preconceitos. É normal. Agora, quando tu faz isso... Além da tua capacidade, isso é muito danoso. Então, estrategicamente, eu teria que construir uma evolução de status na minha vida conforme eu vá subindo nessa capacidade. Então, isso, por exemplo, inclusive, vai te deixar mais feliz. Então, por exemplo, eu tenho capacidade de manter este status e eu acesso isso. Então, eu tenho que construir um movimento maior para ir elevando esse patamar. Quando vocês estão falando disso aí, eu estou me lembrando do pavão, né? O pavão, ele tem aquele rabo gigantesco, teoricamente, lá, que prejudica ele para correr e coisa parecida. Mas ele tem um tamanho perfeito para chegar e fazer a atração da fêmea e coisa assim que ele faz para fazer esse apelo. Mas isso não pode prejudicar a vida dele, ele tem que poder correr para comprar comida. Então, tem que ter um equilíbrio nesse ponto de vista. Não pode ser, tipo, um carro de carnaval, né? Tipo, claro. Não pode ser gigante. E também não pode ser pequeno a ponto de não atrair ninguém. Então a gente tem que chegar e achar o equilíbrio que faz o impacto certo para a sociedade em volta das pessoas. Por muito tempo eu critiquei isso, assim. Eu sempre fui o cara que não acreditei que, não é marca, status, não é o... E realmente eu acredito que não é o fim. O fim, ninguém tá fazendo isso pelo status. Status é uma ferramenta. Mas eu comecei a estudar, ouvi algumas pessoas falarem. Teve um caso que eu me lembro, por exemplo, de um executivo falando... Mas por que é uma ferramenta? Porque é uma ferramenta para te acessar um lugar melhor para tua vida. O status é uma ferramenta para te conquistar uma vida melhor. É que assim, Diego, por que o pavão faz isso?
teoricamente, é para chegar e fazer um processo, quer participar do processo de seleção da fêmea. Mas o pavão mais bonito vai ter a melhor fêmea, a fêmea mais bonita. Mas talvez ele não, se não tivesse uma cauda bacana e coisa parecida, talvez ele não consiga nenhuma fêmea. Sim, exato. Então, na verdade, ele precisa ter aquilo. Então, teoricamente, o status, de certa forma, você precisa ter algum status. Exato. Senão, digamos, você vai dizer assim, pô, eu quero um pé rapado lá no meio do nada, eu não vou fazer contratar o serviço dele. Exato, esse é o ponto. Então, mas tu tem que buscar subir esse status. E aí o exemplo que eu ouvi era o seguinte, né? O cara falando que tem uma linha de malas bem cara, por exemplo, mala da Rimowa, né? Que é essa marca. E aí o cara falou, porque se eu tô no aeroporto, no ambiente, tô com uma mala dessa marca, e o executivo que tá do outro lado, ou o empresário que tá do outro lado, conhece isso e tem também, gera uma identificação, eu pertenço à mesma tribo que ele. E aí ele vai sentir mais confiança em fazer negócio comigo, né? Ou tu pode usar o relógio Rolex ou qualquer coisa. Então, isso é uma ferramenta, porque a pessoa vai... Pô, se esse cara tem isso, é um símbolo que mostra que ele tá num patamar de executar negócios que eu posso confiar. É louco falar isso, mas... É real. É real. Tô me lembrando daquele filme... Não tem como fugir. É assim que funciona. É. Tanto é que o golpista consegue dar um golpe eu ia se falar ele parece ser... Lembra aquele filme da Netflix, daquele cara que vivia todo rico, não sei o quê, aí começava a namorar? Do Tinder. É do Tinder? O golpista do Tinder. Que ele chegava e ficava todo rico, relojão e coisa parecida, e pedia dinheiro emprestado pras mulheres. Sim, mas é louco, porque isso é uma ferramenta, né? Eu gostei do teu ponto, assim, o problema não é o status, é tu fazer isso na capacidade que tu pode. E aí fale, né? Muitas pessoas, ao buscarem isso antes de ter condição, é o que a gente estava falando, criar a casa em cima de uma areia movediça. E aí cai, e aí vira ruína. Então é muito mais tu dar um passo conforme tu tem condições do que tu olhar pra isso e dizer que isso não, eu não quero saber disso porque isso é ridículo. Não, tu vai precisar disso como ferramenta. Mas não queira fazer isso fora da tua condição, porque senão tu vai falir. E aí não vai ter adiantado nada esse movimento, porque tu vai virar nada mesmo, vai virar pó mesmo, né? Então, acho que é muito mais nesse sentido, assim, de construir um alicerce sólido. E dessas entregas que tens feito para consultorias e coisa parecida, está muito relacionado ao papo ou tem, digamos, uma planilha, uma estrutura? Eu tenho um método que eu desenvolvi que se chama Método PAI. Então, ele tem 5 etapas. Na primeira etapa, eu faço um diagnóstico comportamental. Então, eu vou analisar perfil comportamental dessa pessoa, vou entender, por exemplo, qual foi o histórico de vida dela, o que o dinheiro representa para ela, qual é o significado que ela atribui ao dinheiro, é status, é segurança, é medo. Tem muitas pessoas que tu pergunta o que dinheiro representa, medo, ansiedade. Por quê? Porque essa pessoa ainda está na base da pirâmide. Então, é isso, assim... O dinheiro é maravilhoso, porque ele faz com que tu saia do looping de pensar em dinheiro. Exato, exatamente. Sabe? Ter dinheiro te faz não pensar em dinheiro. É maravilhoso, né? Então, é uma coisa que às vezes as pessoas ainda estão nesse looping. Então, eu faço toda essa construção comportamental primeiro, para entender o que significa, quais são os gatilhos, quais são os riscos. Tipo, se ela entra nesses loopings de compra, por que ela compra? Qual é o buraco que ela tá querendo tapar com a compra? Então, ela se sente... Ela foi abandonada pelo pai, ela foi abandonada pela mãe, daqui a pouco ela substituiu a compra como um mecanismo para equilibrar essa emoção. Então, eu faço todo esse ponto, né? Diagnóstico comportamental. Aí eu vou pro diagnóstico financeiro, é realmente pegar, no mínimo 3 meses, eu quero tudo aqui, aí eu dou a planilha, a pessoa completa tudo, e eu recebo, faço um diagnóstico, a gente vai pro diagnóstico, depois a gente vai pro planejamento, onde é que eu quero chegar. Ninguém, isso todos os estudos mostram, tu não tem como fazer o que precisa ser feito pra chegar onde tu quer se tu não sabe onde tu tá indo. Sim, total. Sabe? Aquela coisa assim, eu tô dirigindo numa estrada, mas pra onde eu estou indo? Não sei. Bom, então tu vai toda hora ficar olhando... Será que é nessa entrada? Será? Não, se eu sei pra onde eu tô, eu vou na pista rápida e vou embora. Se você não sabe pra onde tá indo, você com certeza não vai chegar onde você quer. Com certeza, né? A melhor maneira de não chegar onde tu quer é não saber pra onde tá indo. É verdade. Então, a terceira etapa é essa construção. Onde é que eu quero chegar? E aí, tu estava comentando dessa coisa de status, de chegar e tal, né? E nessa etapa, eu trabalho muito isso. Se eu perguntar pra vocês assim, vocês gostam da fruta pini? Querem comer a fruta pini? Não sei o que é pini. Fruta pini não existe. É um banco. Aí eu só roubei o nome do banco. Achei bonitinho. Pini. Parece uma fruta, né? Parece uma pera com abacaxi. Não tem como vocês desejarem uma coisa que vocês não conhecem. Eu não vou desejar a fruta pini se eu não conheço a fruta pini.
Então, nesse movimento de construir objetivos, muitas vezes o exercício que a gente tem que fazer, e isso tanto para empresas quanto para pessoas, é tu conseguir perceber onde tu pode chegar, é aumentar o teu repertório, né? É conhecer outras coisas. A construção da ambição, no caso. Se eu moro, por exemplo, meu pai ainda mora, né, numa cidade de 8 mil habitantes, meu marido era de uma cidade de 8 mil habitantes, interior do Rio Grande do Sul. Que tipo de estímulo se tem numa cidade de 8 mil habitantes? Oi, tudo bom? O que aconteceu com o vizinho? Pois então, não é que traiu a esposa, não sei o quê. Tipo, sabe? O círculo social é aquele, né? Não tem como tu ter uma ambição diferente. Eu tenho umas startups que eu faço papo e coisa parecida que eu fico perguntando qual é o teu sonho grande exatamente por causa disso. Porque eu tenho uma sensação, assim, parece que ele só pensou no passo seguinte. Assim, tipo assim, mas qual é o teu sonho? Onde é que tu quer chegar? Tipo assim, qual é o teu... Onde é que brilha teu olho? Porque dá uma agonia, né? Você olhar e ver que a pessoa não tem essa ambição. E aí eu construí isso nessa terceira etapa, sabe? Porque se a pessoa não parar pra pensar nisso, ela não tem, voltamos ao assunto de motivação, ela não tem motivação pra ter o autocontrole hoje. Por que eu vou deixar de comprar hoje se eu não sei pra onde eu tô caminhando, se eu não sei por que eu vou guardar esse dinheiro, se eu não sei pra que eu vou precisar desse dinheiro? Eu não tenho um objetivo lá na frente, então vale gastar hoje. Então eu construo essa visão de longo prazo com a pessoa, né? E aí depois a gente vai pro plano de ação, desenhar como a gente vai alcançar aquilo, ou resolver caso tenha dívida e tudo, né? Primeiro resolve dívida, e depois a gente vai pra inspeção. Então eu desenvolvo essas 5 etapas para conseguir ter toda essa base. É possível fazer um plano de 10 anos? Porque imagina, 10 anos deve ser muito frustrante ficar fazendo uma coisa para 10 anos. Eu pergunto sempre, 10 anos. Sempre eu pergunto 10 anos. Sempre eu pergunto. Porque 10 anos parece muito longe. Eu pergunto, o que mas passa rápido, né? Passa. Se for ver. Passa. Eu sempre dou o exemplo meu mesmo. Quando eu entrei na faculdade e decidi seguir a carreira acadêmica, graduação, mestrado e doutorado são 10 anos. E passou. E quando eu vi, foi. Sim. E eu já até mudei de plano. Sim, é isso aí. Quem são as pessoas que te inspiram, assim? Tu segue referências? Eu sigo muita referência de pesquisadora, assim, né? Eu tenho essas coisas tipo Daniel Kahneman, o cara de finanças comportamentais. Imagino assim. que deve ler muito livro, então. Leio muito. Eu amo estudar. Se vocês me perguntarem assim, Jéssica, por que tu faz o que tu faz? Um dos motivos é porque eu preciso estudar. E eu amo estudar, sabe? Assim, nossa, estudar e compartilhar conhecimento são um dos pilares da minha vida. É um hábito que tu mantém estudar? Muito, muito. Sempre. Eu não vivo sem estudar. Quer me ver feliz? De manhã, eu acordo, pego meu livro e vou ler. E aí eu tenho aquela 1 horinha, assim, eu lendo meu livro. E um livro denso, na maior parte das vezes, falando sobre experimento, falando sobre comportamento, falando tudo isso. E eu tenho aquela minha horinha lendo. Nossa, eu sou realizada. Baita corte de hábito, hein, Dudu? Agora sim, muito legal, muito legal. É bom compartilhar isso, porque a gente tem conversado com muitas pessoas, por exemplo, que mantêm o hábito de uma prática física, né? Mas é legal tu expor isso como um hábito central da tua vida. Eu tô pensando nessa questão da primeira hora do dia, né? Tipo, acho que talvez Milagre da manhã. Mas eu fico pensando, tipo, talvez seja a hora mais nobre que a gente tem, sob o ponto de vista de energia, de disposição. Total. De fabricar coisas. Não talvez, é biologicamente. Tu acorda muito cedo? Não, eu não sou muito de acordar 5 da manhã, assim, sabe? Eu acordo entre 6h30, por ali. Normalmente 6h30. E aí a primeira coisa que faz é estudar, ler. É ler. Porque tem o ciclo circadiano, né? E tem pessoas que acordam mais cedo naturalmente e outras mais tarde. Mas o mais tarde deveria ser isso aí, 6h30, 7 horas, 8 horas. Ninguém é acordar às 10 horas da manhã. Meu ciclo assim, ele termina ali por meio-dia. Tá errado. Não, eu também gosto de acordar. Não gosto de acordar muito cedo, mas eu acordo nesse horário, 6h30, 7 horas. Acho que é um horário confortável. Tem amigos que precisam dormir menos. Você acorda 5 da manhã. Se dormir menos do que 7 horas é danoso, tem risco de morte. Total. E, não, legal. Bom saber disso. Tu tá cumprindo toda essa jornada. Quando tu tava lá na graduação em Santa Maria, assim, tu não imaginava chegar onde tu tá hoje? Olhando pra trás, tu acha que valeu a pena? O que tu teria feito diferente? As pessoas sempre me perguntam, né, Jéssica, o que tu faz hoje? Tu não precisava ter doutorado, né? Porque, afinal de contas, o empreendedorismo não exige isso. E eu sempre digo, eu não faria 1 vírgula diferente. Não faria 1 vírgula diferente. E eu até tô querendo fazer um pós-doc já. Legal. Sensacional. Porque eu acho que construiu a pessoa que eu sou, sabe? Me deu a bagagem que eu precisava para eu ter, inclusive, capacidade hoje de estudar e entender qualquer coisa que eu queira.
Porque eu tenho, por exemplo, vou ler um artigo científico, eu preciso entender de método. Se eu não tivesse feito carreira acadêmica, como é que eu ia entender um método, uma regressão, umas coisas assim que às vezes tem dentro dos artigos, né? Teste TEA9, um monte de coisa. Correlação e não sei o quê. Eu preciso entender disso. Então, eu não faria absolutamente nada diferente do que eu fiz, só que realmente, se tu me dissesse há 3 anos atrás que hoje eu estaria empreendendo, que eu teria uma empresa que cresceu absurdamente em 3 anos. Sentado num podcast contando essa história. Jamais. Eu diria assim, nada, vou estar dentro da universidade dando aula, tu tá louco? Sim, sim. E escrever, você gosta de escrever, não? Amo escrever. Tô planejando um livro eu já. Fico imaginando que o teu perfil é bem de chegar e pegar uma tese, uma coisa parecida. Vou transformar isso num livro bacana. Já tô desenhando, assim, meu livro. Já tem uma estrutura... Assim, na minha cabeça tá pronto, né? Tá pronto, só tem que botar no papel. No computador já tem o esqueleto e quero trabalhar em cima dele, assim. Meu objetivo é ter um livro que realmente fale sobre esses aspectos de dinheiro e comportamento. Porque se a gente pega livro de dinheiro hoje em dia, poucos vão abordar essencialmente toda essa parte de tomada de decisão. O que leva à tomada de decisão? Por que eu decido A e não B? Sim. Né? O que me faz, o que me motiva a essa escolha? Então, o que acontece no meu cérebro que me motiva a essa escolha? Então, toda essa construção, assim, de tomada de decisão, de comportamento, de emoções, de comportamentos disfuncionais com o dinheiro, compras compulsivas, dívidas e todo esse contexto. Então, autocontrole, quais são ferramentas que eu posso aplicar de autocontrole? Meu livro vai sair, mais que finanças. Eu fico pensando como é que a gente está evoluindo como sociedade, porque, por exemplo, tem muita coisa que hoje em dia eu estou conhecendo, aprendendo na prática através de consumo de YouTube e não livro. Eu fico engraçado como a gente está mudando. De certa forma, só quando eu estou apaixonado com um assunto já na internet, eu acabo comprando livro. Assim, o jogo ficou ao contrário. Cara, mas eu particularmente amo livro. Assim, acho que livro é um negócio que não pode acabar nunca. E gosto de ler, tenho o hábito de ler, e eu acho que isso é uma coisa saudável, porque a leitura, eu acho que eu tenho um ganho na leitura, que é o seguinte: a leitura ela é lenta, né, entre aspas, considerando os outros conteúdos que a gente consome no mundo. Então a digestão daquilo que tu tá aprendendo é muito mais sólida do que tu ver um YouTube em 2 vezes. Cara, uma coisa me chamou a atenção que eu li, não sei se foi que alguém falou, eu li, não sei, eu não lembro, que falava que originalmente os livros eram escritos na mão, obviamente, né? E a forma de ler era você entoando. Você tinha que falar em voz alta para consumir aquele conteúdo. Não vou gastar o meu dinheiro. Mas por que isso, de certa forma? Eu não ia conseguir, eu acho. Porque você teria que fazer uma relação emocional com aquele negócio. Porque, na realidade, a prosa tem que ser transformada e trazer emoção sobre aquele negócio para fazer uma transformação na tua vida. E hoje em dia a gente vai ler um livro, a gente lê o livro, tu fala que tem que consumir o livro. Mas a gente vê, ele está ali, teoricamente, quando a gente está lendo com o nosso cérebro, em silêncio, a gente está monotonal, né? A gente fica lendo de forma monotonal, eu tentando assim, pegar... Não, mas assim, eu fico pensando, porque tu fabrica uma voz na tua cabeça com uma leitura como se fosse monotonal, né? Tipo, e a gente acaba dormindo nessa jogada, né? É hipnótico, né? É hipnótico. Pois é, e a gente perde esse lado, e de certa forma o YouTube ele fabrica de novo esse processo de encantamento na narrativa, no processo de contagem. Alguém lendo para ti. Então a gente fala de um podcast, como você está fazendo exercício, a gente está fazendo uma entrega também. Talvez não seja uma entrega do mesmo jeito que a forma impressa, mas a gente também está fazendo essa entrega. E é engraçado como é que a gente está vivendo e tentando recuperar essa experiência passada, né? Porque antigamente, antes da escrita, o conhecimento era passado de boca a boca, né? Tipo, de uma boca para o ouvido, né? No caso, tudo mostra, né, que quanto mais vínculo emocional tu conseguir e mais impacto emocional, maior vai ser a transformação tanto biológica no teu cérebro, né, quanto o impacto que vai gerar no teu comportamento. Então, vínculo afetivo, sem dúvida. Agora eu não sabia dessa de ler alto. Quando tu tá lendo um livro de método, tu só lê? Ou tu marca com marca-texto, tu escreve post-its, tu tem um bloquinho do lado que tu anota os insights? Qual que é a tua técnica de leitura? Eu leio, vou com marca-texto, vou marcando... Maníaco do marca-texto. Maníaca do marca-texto. Aí eu vou colocando asterisquinhos, assim, e aí eu vou colocando do lado, por exemplo, assim,
Por exemplo, hoje de manhã, o que eu estava lendo, né? Eu tô lendo um livro que se chama O Cérebro Inconsciente, um livro bem técnico, assim, tu folheia cada página é um experimento. Sim. Que é bem o que eu gosto de ler, eu não consigo ficar lendo, assim, romance. Eu digo, não, gente, para ler romance Sim. eu durmo. Tem que contribuir com alguma coisa efetiva. E aí eu estava estudando um experimento que eles estavam fazendo do quanto a gente aproxima aquilo que nos é conhecido e distancia aquilo que nos é desconhecido ou que a gente julga ser perigoso. Então, eles fazem um testinho com alavanca, assim, né? Quanto mais rápido tu acha que aquilo é bom pra ti, tu puxa. Quando tu acha que é ruim, tu empurra. E aí eles ficam fazendo esses testes pra avaliar várias outras coisas, pré-ativação e tal. E aí eu escrevo do lado, pré-ativação. Aí eu coloco e desenho, e às vezes eu até desenho do ladinho, assim, alavanca, no próprio livro, alavanca, aí eu pego, desenhei assim, um negocinho, uma alavanquinha. Aí eu finalizo, aí depois eu pego o livro e no final, né, e faço um fichamento. O que mais importante eu tenho que guardar daqui, porque a gente esquece, a gente não vai lembrar inteiro, sabe? Tipo, queria eu lembrar de tudo que eu leio. Não tem como. Seria uma enciclopédia, mas não sou. Aí tu faz o fichamento à mão mesmo. Aí eu faço o fichamento. Eu amo escrever à mão. Só que daí, às vezes, começou assim, fica um papel, tu chega, tem papel por tudo que é canto, sabe? Aí, e pra te buscar depois é muito difícil, né? Aí eu tenho feito no iPad. Agora eu tenho o iPad e aí eu tenho os fichamentos no iPad, faço um resuminho ali, e escrevendo também, o que é maravilhoso. Escreve na mão. Escrevo na mão, mas no iPad, né? No iPad, daí fica E aí guardado. eu fico fichamento ali, e aí, tipo, no celular eu consigo ter acesso, né? E aí isso ajuda muito. Legal. E aí tu eventualmente produz um conteúdo em cima disso que tu aprendeu. Produzo. Ou aí eu vou fazer um podcast, vou num podcast, ou vou falar em algum post no Instagram, ou com os meus próprios clientes, né? Eu tô sempre ocupando o que eu tô estudando e, de alguma forma, tô colocando aquilo pra fora. Porque senão a gente não guarda, né? Se tu não... codificação e recodificação. Tu codificou aquele aprendizado. Se tu não recodifica aquele aprendizado morre. Então, eu sempre tô tentando... E, obviamente, que no meio do caminho um monte de coisa se perde. Eu vejo uma estratégia de comunicação no YouTube ou coisa parecida que tem um processo de requentar, né? Tipo, a sensação que me dá é que as pessoas não estão passando o mesmo... toda vez um conteúdo novo. Eles estão sempre requentando o conteúdo, sempre fazendo aquele negócio, tentando fazer um processo de fixação. A gente consome, parece, a mesma coisa o tempo todo. Eu já vi isso. A gente fica vendo de novo, Parece que a gente está no processo de aprendizado. De forma... Eu não sei se é automático ou se a gente aprendeu a fazer isso, as pessoas começaram a fazer sozinhas, né? Tipo, não tem uma coisa deliberada, mas é o que tá acontecendo na internet. E, sei lá, eu fico pensando se o futuro da educação vai acabar caminhando para isso. Eu fico pensando muito sobre o futuro da educação. Sair dela, né? Assim, formal. Eu digo que eu saí da sala de aula formal, mas eu nunca deixei de ser professora. Assim, com certeza. Mas fico me questionando, assim, o que será, né? O que as faculdades, o que será, o que... Não sei, assim, porque da forma que tá é muito diferente desse consumo, né? Tu vai ali no YouTube, que tu tem acesso a tudo. Hoje eu tava querendo aprender uns negócios novos no Google lá, que agora tem umas planilhas automáticas no Google, em vez do Power BI, tem o Google... Como é que é? Lunker. Sim, que faz inteligência artificial nas planilhas. E aí é muito legal o negócio e eu nunca tinha mexido nele. Aí eu resolvi fuçar nele. Foi pra onde? Pro YouTube? Pra aprender. Teve um cara, por exemplo, tava pesquisando sobre o LDL, colesterol. Eu vi um cara lá, ele fez um vídeo uns 5 anos atrás, uma entrevista com outro cara. Aí eu assim, cara, eu gostei daquele assunto, vou ver de novo. Aí fui dar uma olhadinha, ele participou de um outro podcast... falando sobre o mesmo assunto, assim, cara, eu vou ver numa outra perspectiva. Eu achei tão assim... Ficou num looping. Não saiu mais. Não, assim, a minha sensação é tipo assim, o cara me apresentou numa perspectiva e teoricamente agora vai ter um outro rosto para fazer a mesma conversa, mas com uma outra perspectiva. Então, assim, quer dizer, eu vou conseguir ver o mesmo assunto com a mesma pessoa, só que contado com uma outra perspectiva. Assim, pô, eu procurei isso, eu achei engraçado que teve uma mecânica nesse processo. Quer dizer, um professor não faria isso. Teoricamente, eu teria que perguntar para o mesmo professor para falar do mesmo assunto, certo? Na internet eu consegui fazer diferente. Conseguiu ter 2 vieses. É como se ele tivesse explicado para 2 alunos diferentes e tu tivesse assistido isso, o que estava acontecendo. Louco, né? É louco. É isso aí. Cara, que papo louco. Onde é que fica o teu conteúdo, Jéssica? Assim, quais são as redes que tu mais foca? Hoje tu tá mais no Instagram, tem outros lugares que tu quer construir uma comunidade. Fala os teus arrobas aí pro pessoal te...
No YouTube é Jéssica Câmpara, se colocar lá Jéssica Câmpara me acha. Hoje no YouTube eu tenho 2 canais, tenho o Mais Que Finanças, que é o podcast, toda terça-feira às 19 horas sai um episódio novo. É vídeo também. É vídeo, e tem no Spotify também, né? Pra quem prefere só escutar, Jéssica Câmpara no Spotify também. Mas ali no YouTube, esse podcast, o objetivo é toda semana eu pegar algum assunto bem científico e esmiuçar vários artigos e trazer de uma forma simples e aplicável para a vida da pessoa. Então, sempre finanças comportamentais. O pessoal cobra? Hã? O pessoal cobra, assim, cadê o episódio? Não saiu ainda? Não, porque acaba saindo sempre às 19 horas. Eu tenho um outro traço de personalidade que se chama conscienciosidade, que é disciplina, rigidez, sabe? Então, 19 horas, terça-feira, tá lá o episódio. Tipo assim, a pessoa tá que nem o Joseph Klimber, mas o episódio saiu às 19 horas. Então, toda terça-feira, eu comecei o final do ano passado, sai o episódio. Aí agora eu criei um outro canal para conseguir fazer mais conteúdo topo de funil, videozinhos curtos, 15 minutinhos, para que eu consiga impactar mais gente mesmo, né? E consiga disseminar. As pessoas, elas têm medo de falar desse assunto. Sabe, assim, tipo, é sério que tu vai meter a mão no meu bolso? Que provoca... E falar sobre o que eu sinto em relação a isso? Não, sabe? Sim. Então, eu brinco que eu tô numa fase que eu preciso despertar interesse nas pessoas e as pessoas, elas entendem e buscam conhecimento sobre comportamento e buscam conhecimento sobre finanças, mas elas não entenderam que essas coisas, na realidade, é uma só. Andam juntas. Né? Então, eu tô nesse exercício. Então, podcast no YouTube, mais esse canal Jéssica Câmpara de vídeos curtos. Instagram, jéssica.câmpara, tô sempre ali fazendo alguma coisa. E todo sábado, também, às 8 horas, sai uma newsletter, porque eu preciso escrever, né? Ah, legal. Gosto de escrever. Que ferramenta tu usa para newsletter? Substack? Eu Feedback uso médio? mailing, alguma coisa assim. E aí tu dispara por e-mail para a tua base. Disparo pra base. Legal. O newsletter voltou, né? Voltou. Gente agora tem várias newsletters de nicho, assim. É um conteúdo bem legal, porque é um conceito de uma cartinha, né? O cara te manda uma cartinha, assim. Eu assino algumas newsletters. E eu faço ali uma coisa, eu chamo de refúgio. Porque eu consigo trazer, por exemplo, exemplos dos meus clientes. Aí eu digo assim, ó, ele tá com esse problema, a base científica desse problema é esse e a solução é essa. Então, toda semana eu trago alguma coisa assim. Legal. Ou o problema, ou alguma contextualização prática, a base teórica e a solução. Sempre bem embasado. Eu achei engraçado que eu tenho trabalhado com várias plataformas diferentes, seja e-mail, seja vídeo, seja áudio, seja... YouTube, Instagram. Tu tem pessoas que te ajudam no processo de conteúdo? Tu faz tudo sozinho? Eu tenho um editor de vídeo que faz as edições de vídeo, mas o conteúdo em si é 100% eu. Tu que produz. Eu que produzo absolutamente tudo. E gerencia a distribuição, tudo. A postagem? Tudo. Ele posta só no YouTube, né? Uhum. Ele edita o vídeo e posta, mas Instagram, a newsletter, tudo sou eu. Legal. Sou controladora. Pois né? Legal. É que nem férias tem. E ainda tem a Plano A, né? No meio disso. Sim, no meio disso, né? No meio disso tem uma férias, basicamente o quê? uma empresa. O que acontece? Não, férias não existe. Mais que férias. Obrigado, Jéssica, pela tua vinda aqui. Eu sou feliz fazendo isso, assim, sabe? Acho que, só pra, antes de tu agradecer, acho que tu tava comentando sobre isso, né? Quando a gente faz o que gosta, não existe trabalho. E é real, sabe? Por vezes as pessoas, elas querem... Ai, meu Deus, eu tô cansada. Ou, ai, eu tô trabalhando. Não, a gente tá sempre trabalhando, na verdade, pela gente. E se a gente faz o que a gente gosta... A gente, obviamente, tem dias cansado e tal. Mas a gente faz aquilo com amor, com paixão e vai embora, assim. E eu faço tudo que eu faço com muita paixão. Então, eu amo fazer isso. Show de bola, sensacional. Muito legal. Top. Obrigado pela tua vinda. Imagina. Acho Papo que diferente, né? Papo diferente, né? Exato. Tem um lado psicológico. Psicologia e finanças, assim, muito alinhado, né, com o que a gente tá buscando agora. Dá pra fazer mais uma horinha ainda, não é? Dá, com certeza, com certeza. E eu falo, né? Não, é legal, é muito bom isso, porque a nossa crença aqui é muito... entender o comportamento das pessoas, os hábitos que as pessoas mantêm e fazê-las enxergar que a capacidade de alterar isso é o que muda a tua vida, né? Total. A tua capacidade de construir um novo hábito, a tua capacidade de mudar um comportamento é o que vai fazer a tua vida ficar melhor. Embora isso seja difícil. A neurosidade... Como é que é? Neuroplasticidade. Neuroplasticidade. Não, aquela... neuroticismo. Pô, agora eu tô todo enrolado aqui. Neuroticismo. Exato.
E porque, na realidade, esse negócio de chegar e ficar remoendo os teus pensamentos ruins e coisa parecida tá prejudicando o teu potencial de construção de futuro, né? Claro, total. Então, na realidade, a gente chegar e passar um recado positivo, de chegar de transformação de vida, que tem caminhos diferentes, maneira de interpretar as coisas, maneira de mudar o mundo, né? De encarar o mundo de maneira diferente. Acho que é legal a gente fazer esse papel. Eu sou suspeita, assim, eu sou apaixonada por isso e falando nessa questão de mudança, né, nós temos uma tendência muito de distorcer as situações e olhar pelo um viés negativo. E eu acho que vocês falam para muitos empreendedores também, né, e empreendedor tem que resolver problemas, né, e por vezes o tempo todo. Eu vejo problemas em todos os lugares. Isso é maravilhoso, né, só que por vezes alguns se sobressaem um olhar só para o problema, e na verdade a gente tem que buscar soluções. E é nesse movimento que a gente consegue gerar as mudanças que precisam para ir subindo esses degraus. Então, eu acho que esse movimento de vocês também, parabéns pelo trabalho de vocês, é incrível, porque realmente faz com que as outras pessoas tenham esse acesso a informações que talvez não teriam, né, por outras vias, e que esses bate-papos, assim, possibilitam evoluir, crescer, se desenvolver e ter um start. Fabricar a energia da mudança. Isso, a gente é viciado nisso, assim, é muito legal, é muito massa, porque saber que agora talvez tenha alguém no futuro ou no presente, ou pode ser que eu tenha 50 anos e a pessoa tá escutando isso aqui e tá, sei lá, lavando louça, viajando, fazendo uma atividade física, e isso tá promovendo um incremento na vida. É um legado, na verdade, é uma forma de deixar um legado. E isso é muito especial, muito poderoso, né? Sem dúvida. Show de bola. Vamos trabalhar o nosso rabo do pavão, né? Aquele caldo do pavão, o cabo do coisa. Exato, eu quero um bem bonito, Ferrari, bem colorido, grandão. Obrigado a você que acompanha mais este episódio aqui do Jogando Pra Plateia. Acompanha a gente, inscreva-se nas nossas redes. O que você pode fazer por nós pra alimentar a nossa dopamina deixar um comentáriozinho. Entendeu? A gente tá que nem um ratinho esperando o teu comentário ali pra poder ficar feliz. Senão não tem próximo episódio, Exato, né? Exatamente. Você já vai ficar murcho sem dopamina aqui, não vai fazer nada. Então, comente, né? Deixe seu like. É de graça, olha, você não vai gastar nada por isso e ainda vai deixar a gente feliz. E espalhe, né, esse conteúdo. Agradecer também aos nossos parceiros que permitem que esse trabalho seja feito. Lide Santa Catarina, Davi Paes e Lima, da Paes e Lima Comunicação, o Danco e a doutora Rebeca Heinzen e outras grandes novidades e imensos parceiros que estão chegando. Isso aí, gente. Certo? Fechamos hoje? Fechamos. Cara, é isso então aí. Obrigado, pessoal. Até mais. E até o próximo episódio do Jogando Pra Plateia. Falou, gente. Tchau, tchau.